Bem, o jornalista Glenn Greenwald aí ó, anda fazendo coro com o bolsonarista acusando o STF de censura e atacando o ministro Alexandre de Moraes. Nem todo mundo tá disposto a ouvir isso quieto. E o jornalista Reinaldo Azevedo resolveu responder, cara. E olha só, foi jab direto e entrou os dois. Vamos nessa, esse é mais um plantão do Meteoro. Olha, a gente viu aquele episódio lamentável, né, do Glenn com o... agora me fugiu o Augusto Nunes na Jovem Pan, que ele tentou ali e tal, dar uns tapas, se brigaram ali. Mas essa surra que o Reinaldo Azevedo deu agora no Glenn não teve como segurar. Cara, foi pesado. Eu acabei de ver aqui as notícias aqui. Sinceramente, dessa vez pegou em cheio. Pois é, né? O Glenn, a gente tem que dizer, o cara ele tem um trabalho assim muito incrível, reconhecido como jornalista, né? Ele fez parte lá da Vaza Jato, ele também entrou no caso lá da NSA, né? Mostrando que a Agência de Segurança dos Estados Unidos estava espionando os próprios estadunidenses, etc. Então não tem como negar que, como jornalista, ele tem um trabalho bastante importante. Dito isso, já faz de uns anos para cá que ele descambou para a extrema-direita, né? Descambou total, entrou total de cabeça aí na extrema-direita. E de uns tempos para cá tá lá no Rumble, sim, aquela mesma rede lá que por muito tempo ficou o Monark, apesar de que o Monark conseguiu se tornar tão tóxico até o Rumble soltou a mão dele, mas por muito tempo ficou lá. E fazendo coro com um bolsonarista. A gente tem um videozinho aí do Glenn Greenwald no Rumble, no programa dele no Rumble, só pra gente ouvir qual que é o discurso que ele tá soltando agora. Já colocou ali no coisa, ó, Brasil targets Twitter, Facebook e Rumble, tá ligado? Vamos ver. Ele também foi um grande defensor da investigação anticorrupção que levou à prisão de Lula da Silva. Assim, a esquerda brasileira o odiou até que ele assumiu o papel de censor-chefe e começou a censurar, aparentemente, quase todo mundo que a esquerda brasileira considerava seu inimigo, especialmente os apoiadores de Bolsonaro, inclusive ordenando a prisão de membros do Congresso e a revistagem e apreensão de jornalistas em suas casas. E agora ele é um herói para a esquerda brasileira. Isso é o Glenn que tá falando, hein, galera? Aqui no Meteoro a gente faz sempre grandes ressalvas acerca da formação, né, do Alto Tucanato, do Alexandre de Moraes. Então, vamos lá. Na verdade, no início desta semana, no Twitter, questionei se os seus poderes se tinham tornado excessivos ou não, tal como o New York Times fez aqui. E fiquei 2 dias no Twitter sendo acusado de ser defensor de terroristas, ou seja, das pessoas que invadiram aqueles prédios. Isso soa familiar para você? Se você é americano, deveria. Depois do 11 de setembro, criou-se a alegação de que qualquer pessoa que questionasse o que Bush e Cheney estavam a fazer em nome de nos proteger dos próprios terroristas era um simpatizante da Al-Qaeda ou era pró-terrorista. Nossa, o cara pegou e comparou uma coisa com a outra, comparou Al-Qaeda... Comparou o ato patriota, né, ao Xandão, comparou a Al-Qaeda, 8 de janeiro, umas comparações assim, sem pé nem cabeça. Bem, e acabou falando, se você é americano, você tem que concordar. Beleza, você é americano, vamos lá. Esse é o clima que existe hoje no Brasil. Se questionar este juiz, será chamado de defensor do fascismo, embora o que este juiz é mais conhecido seja este regime de censura extrema, que foi até uma ponte longe demais para o New York Times logo antes da eleição. Tá aí. É a coisa de chamar, né, o que está acontecendo aqui de ditadura, de censura, né, e só faltou chamar o Xandão de ditador de toga, né, para entrar 100% no Pular de cabeça mesmo, né? Mas nessa aí de pegar e começar a fazer esse tipo de questionamento, ele acabou tomando uma invertida do Reinaldo Azevedo. A gente não tem como mostrar todas as invertidas que o Reinaldo Azevedo deu nele, porque o Reinaldo passou praticamente o final de semana inteiro barulhando o Glenn. azucrinando o Glenn Greenwald. Mas eu só vou mostrar uma aqui que nem é a mais
mais engraçada, tal, mas é mais didática, vamos chamar assim, do Reinaldo Azevedo ali no Twitter. E eu vou continuar chamando de Twitter, ninguém vai me convencer a chamar de X, dizendo ali, pode colocar na tela. Vamos lá, tá lá. A gente tem aqui Reinaldo Azevedo dizendo: refresco a memória de Glenn, hoje ídolo dos bolsonaristas. Sim, o Ministério Público sob Bolsonaro tentou incriminá-lo. E o STF que ele ataca fez a coisa certa por intermédio de Gilmar Mendes. Vamos explicar o contexto. Ali, o governo Bolsonaro foi atrás do Glenn Greenwald por causa da Vaza Jato, né? Acusando ele de estar aí se associando a criminosos, né? Que seria o hacker, e tentando condenar o Glenn. Sendo que ele tem o direito, como jornalista no Brasil, o jornalista ele tem o direito ao sigilo da fonte. Nenhum jornalista é obrigado a revelar quais são as suas fontes. Não pode ser criminalmente perseguido por causa disso. E daí o Gilmar Mendes foi lá e livrou a cara do Glenn. Porque é o que está na Constituição, simples assim. Daí, então, no Brasil, o STF não se questiona, no Brasil do STF, não se questiona o sigilo da fonte. Nos Estados Unidos, o caso de Glenn não teria chegado à Suprema Corte, mas ele poderia ser punido por obstrução de investigação por alguns juízes federais. E sim, isso já aconteceu várias vezes nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos já puniram vários jornalistas por se recusar a revelar a fonte. Aqui chegou ao STF e Glenn foi protegido para passar vergonha hoje em dia. Não importa, fez-se a coisa certa para que Glenn seja agora um errado em liberdade. Segundo as leis americanas, pode ser uma pessoa certa na cadeia. Causa finita est. Tá aí. Acabou. Ele Causa finita est é o jeito chique do Reinaldo dizer: acabou. Ponto e basta. Ponto e basta. Mas qual que é a dinâmica da parada ali? O Glenn tá falando que a esquerda que é sem coerência. Que, nossa, agora tá apoiando o cara que antes era contra, entendeu? Como se... Enfim, como se... E o que o Reinaldo Azevedo tentou mostrar era assim, não, peraí. Ele não tem coerência. Você e eu que acho não que tem vai coerência. além disso. Esse é um dos pontos. A outra coisa que mostra é que o Glenn fica com essa coisa que... Ai, como eu odeio estadunidense quando faz isso, de querer ficar empurrando pra cima da gente aquela coisa de, porque no meu país a gente tem liberdade de expressão de verdade. E ele tá mostrando, escuta, aqui no nosso Brasil, você não foi preso por não revelar qual foi a sua fonte na Vaza Jato. Nos Estados Unidos você poderia ter sido. Qual que é o país que tem liberdade de expressão agora? E aí a gente pode começar a citar casos. A gente pode citar o caso do Julian Assange, a gente pode citar o caso Edward Snowden, a gente pode citar o caso Chelsea Manning. Todos esses casos de jornalistas que, tá até hoje fugindo, né, preso dentro de embaixada para não ser pego pelos Estados Unidos. O caso do Julian Assange acabou com a vida do cara lá do WikiLeaks, Panama Papers, etc. Edward Snowden sumiu e foi para a Rússia e nunca mais ninguém viu ele, porque se verem ele também, os Estados Unidos dá um jeito de pegar. E a Chelsea Manning passou anos em prisão solitária, porque ela ousou revelar crimes de guerra dos Estados Unidos. O Edward Snowden, no caso, foi o cara que trabalhou junto com o Glenn, para revelar a questão do NSA, né, da espionagem que o governo dos Estados Unidos fazia contra os seus próprios cidadãos. Então, assim, essa é a liberdade de expressão dos Estados Unidos. Quer ver mais liberdade de expressão dos Estados Unidos? Veja o que está acontecendo agora com a questão dos livros escolares. Um monte de estados nos Estados Unidos, acho que já são 3 estados, banindo livros escolares que tenham educação sexual, que falem de questão LGBT, que falam de questão racial. Na Flórida, professor pode ser preso por ter livro de educação sexual na biblioteca. Que é o antro, né? Essa é a liberdade de expressão dos Estados Unidos. A Flórida é o antro, né, da nova extrema-direita ali, né? Mas, eu vou pegar e eu vou tentar fazer um breve resuminho aqui, do que o Glenn falou na sua coluna, para não ler ela inteira, porque é rapidinho. Mas olha só, ele fala aqui, ele fala: o Glenn Greenwald escreve artigo na Folha em que acusa ilegalidades em decisões do STF. Não há argumentos jurídicos, só o churume que escorre do monturo bolsonarista. Bem,
Glenn agora acusa a esquerda de ser servil a Alexandre, ignorando divergências do passado. Pois é, tudo tem que ser visto no seu tempo. Se o ministro, dentro das regras do jogo, enfrenta os fascistoides e golpistas, não há nada de estranho em tal apoio. Se Glenn vê nisso uma incoerência, ele próprio é personagem de uma contradição que lhe parece condenável. Justamente essa questão. Quando o bolsonarismo tentou chutá-lo do Brasil, numa mistura de autoritarismo, ilegalidade, xenofobia e homofobia, Glenn recebeu o apoio unânime das esquerdas, que ele agora ataca. Parece um empate de contradições, mas não é. Explico. Primeiro, a esquerda era sim hostil a Alexandre e hoje apoia muitas de suas decisões porque enfrenta os neofascistas. Segundo, Glenn, antes apoiado pelas esquerdas contra as ameaças neofascistas, hoje está em campo oposto e alinha suas posições com os que queriam expulsá-lo ou prendê-lo, né? Ele ainda fala aqui... Ele fala sobre esse caso, né, que nos Estados Unidos ele poderia ser preso, né, por contempt of court, né, por não ter falado quem que era a sua fonte e tudo mais. Ele fala aqui, ele completa falando, mas as esquerdas, hoje, inimigas do buliçoso e belicoso jornalista americano, denunciaram a ameaça ilegal. Glenn precisa parar com essa mania de achar que está aqui para civilizar os nativos. No que diz respeito à defesa da democracia, os Estados Unidos têm muito a aprender com o Brasil contemporâneo, não o contrário. Desde que ele saiu do Intercept, né, ele tenta encontrar por aqui um lugar no mercado das ideias. Até agora não conseguiu nada além de ser linha auxiliar do bolsonarismo, que queria expulsá-lo do Brasil e que chegou a acusá-lo de fazer parte com o então marido de um complô para conseguir uma vaga na Câmara. Bem, a esquerda é coerente quando apoia hoje um Alexandre que esquerdista nunca foi. Incompreensível é que Glenn tenha encontrado um abrigo no peito daqueles que essencialmente o odeiam. Mas aí, na hipótese benevolente, é com Freud, não comigo. E na hipótese não benevolente, bem, aí a matéria é por jornalismo investigativo. Tá aí, surra do Reinaldo Azevedo pra cima do Glenn Greenwald, e esse clima é verdade, né? Eles acham que a lei deles vale no mundo inteiro, né? Que, assim, né? O que a gente entendeu como certo é o certo no mundo inteiro. Aquele abraço, valeu, né? Uhum. Pois e eu acho que é bem colocado aí, né, a questão do... Churume do monturo bolsonarista, muito bem colocada essa. Sim. Não, e de como os Estados Unidos têm que aprender com o Brasil e não o contrário, né? Uhum. Estados Unidos não fez nada para parar o Trump e agora o Trump está correndo um risco bem real de voltar ao poder. Então, enquanto lá eles estão colocando o fascista deles de volta no poder, aqui a gente está bem próximo de colocar o nosso na cadeia. Inelegível já está, né? E vamos e convenhamos, Estados Unidos só é considerado democracia porque ele é a maior potência militar e econômica do mundo por enquanto. Porque se não fosse isso, Estados Unidos faz tudo que os países não democráticos fazem. Colocar no poder uma pessoa que não obteve a maioria dos votos diretos, por já exemplo, fizeram várias vezes. Aplicar sanções. Ter leis que dificultam pessoas de minorias de ter o direito ao voto, já tem. Super protecionismo. Sem o devido processo legal, alô Guantánamo, né? Sabe? Prender pessoas que ousam mostrar o lado feio do Estado. A gente acabou de citar 3 nomes aqui: Julian Assange, Chelsea Manning e Edward Snowden, sabe? Então, perseguir opositores. E nem vamos entrar no macartismo. Red Scare, porque aquilo lá, assim, tipo, gente sendo presa, perdendo emprego, simplesmente por acharem que era comunista, rolou tudo isso. Hollywood sofreu uma limpa, as universidades sofreram uma limpa, da quais, aliás, não se recuperaram até agora. Até hoje, sim. Lá é direita e direita, é bem isso mesmo. Um domínio total então, da propaganda. Tudo que você tem numa ditadura, Estados Unidos já teve ou continuará tendo. Só é democracia por quê? Porque ninguém tem coragem de olhar para eles e dizerem que eles não são uma democracia. Verdade. Bem... Chegamos ao fim de mais um plantão. Por aqui. É isso? Então chegamos ao fim de mais um plantão do Meteoro. Estive aqui com Sofia Labanca e vocês sabem, né? Acompanha aqui o trabalho da Sofia em @lentevermelha. Também o Guarriro, toda a nossa galera da Ficha Técnica. E não esqueça do Clube do Fim. Olha só, lá no Clube do Fim você encontra mais materiais aqui da galera. Todos os links que a gente se manda aqui entre nós. Besteirinhas da internet, além de conteúdo acessório aqui às nossas lives. Tá tudo por lá. Valeu?